gente, tudo bem? Aqui é Nicole Sierra. Olá, já especial aos futuros Unaspenses e aos Unaspenses que estão aqui assistindo esse vídeo, porque vai que você já foi Unaspense e veio parar esse vídeo aqui só pra ver a treta acontecendo. Porque hoje o vídeo é sobre polêmica, é sobre o bullying que acontece, será? No internato, principalmente ali na rixa entre novatos e veteranos. Vim falar um pouquinho sobre algumas experiências que eu tive, sobre alguns comentários que eu já vi aí na internet, principalmente ali no Twitter. É um assunto recorrente do Twitter, pelo que eu percebi ali, sobre o bullying no internato, né, de novatos e veteranos, veteranos para com novatos e novatos se sentindo tristes. Eu vim contar então sobre o que realmente acontece no internato, para que se você, futuro unaspense, decida se você quer ser realmente um futuro unaspense, e eu vou falar a real do que acontece, tá bom? É um assunto sim delicado, é um assunto que envolve várias esferas da história das pessoas, né? Mas é um assunto que precisa ser falado, precisa ser levado em consideração antes de você decidir se você quer ir pro internato ou não, tá? Primeira coisa que eu quero dizer é que o UNASP, que é o internato onde eu morava, ele é sim uma instituição confessional. Ele é um internato adventista, né? Então ele pertence, né, à igreja adventista, ele confessa a religião adventista. E muitas vezes as pessoas elas vão pra lá com uma expectativa de que lá vai ser o próprio céu, porque o lugar é maravilhoso e ainda tem muito essa questão assim de Deus, da espiritualidade ali, né, muito em contato com os alunos. Então as pessoas elas acham que o UNASP, por ele ser um internato confessional, uma escola, uma faculdade confessional, não vão acontecer coisas que aconteceriam em faculdades de viés secular. Porém, gente, nós estamos falando sobre seres humanos, então sempre teremos defeitos. Existem pessoas que vão pro internato, não só pro UNASP, mas para internatos confessionais em todo o Brasil, em todo o mundo, na verdade, com uma expectativa que muitas vezes se frustra, porque, como eu disse, nós estamos falando de seres humanos muitas vezes são hostis, muitas vezes eles são cruéis, são pessoas ruins. E também muitas vezes as pessoas elas não sabem lidar com coisas que muitas vezes são pequenas e elas aumentam na cabeça delas, elas não sabem administrar aquele sentimento e isso se torna algo realmente terrível. E as pessoas elas acabam se sentindo muito injustiçadas. Eu entrei no UNASP ali no comecinho de 2019, quando eu fui pra lá, e no ano que eu entrei, eu me lembro que eles tinham proibido várias pegadinhas que os veteranos faziam com os novatos, várias brincadeiras, que ao meu ver, gente, sinceramente, faziam parte do processo de entrar no UNASP, tá? Então, assim, eu lembro que o pessoal sempre falava que faziam aqueles corredor, como que chama? Corredor polonês, que tipo dá tapinha na cabeça, assim. Eles proibiram isso pra, né, não ter contato físico e nada, assim, porque algumas pessoas se sentiam desconfortáveis e ok, eu acho que isso também é meio sem noção, mas não mudou o fato de que os veteranos eles queriam zoar com os novatos. Então, eu entrei num coral tal, vai ter a iniciação, vai ter gincana, vai ter brincadeira, só que tem, né, além dessas pequenas iniciações, existe a iniciação maior ali nos primeiros meses ali do internato, mais ou menos ali até março. No primeiro mês que você tá ali no UNASP, você é um novato e todo mundo vai perguntar: quem aqui é novato? E a galera vai levantar a mão, vão gritar: novato, 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 novato. É normal, isso não é bullying, isso é algo que eu já vi gente se incomodando até com isso no Twitter e eu fiquei tipo... Tem pessoas que elas agem como se elas fossem uma panela de pressão, sabe? A qualquer momento elas podem estourar, qualquer cutucadinha elas podem estourar. E daí eu acho sim que é exagero, tá? Eu acho que existem pessoas que não sabem administrar nada, elas são realmente assim, gente, cocôzinho, entendeu? Tipo, não precisa disso. Eu simplesmente olho e penso, que pena, né? A pessoa não consegue lidar com a vida real. E aí eu fico pensando, pra esse tipo de coisa eu olho e penso, cara, a pessoa não sabe lidar com uma coisa pequena assim, muitas vezes com uma brincadeira, uma rivalidade ali, que começa muito saudável e a pessoa transforma numa coisa maior. Que dirá para essa pessoa sair da faculdade, no contexto do internato, que é um pouco, né, pequeno ali, ela vai pra vida real, como que ela vai lidar com pressões da vida real e rivalidades reais e pesadas
da vida real. Eu lembro que quando eu entrei no NASP, tinha um amigo meu que ele tava revoltadíssimo, ele era veterano já, e ele tava revoltadíssimo por conta de terem proibido algumas pegadinhas que o pessoal fazia com os novatos. Só que era assim, ele ficava, porque vocês não sabem o que é que eu passei quando eu era novato nessa instituição e não sei do que. Só que ele falava assim revoltado, só que era num tom de brincadeira. Era uma coisa assim realmente muito, muito, muito saudável. E essa coisa assim, dessa rivalidadezinha, ela vai mais ou menos ali até os jogos de novatos e veteranos. Teve uma grande diferença que eu percebi dos jogos em que eu era novata e dos jogos que eu era veterana. Não só porque em um eu era novata e em outro eu era veterana e eu conseguia ver sobre as duas perspectivas. Não, tem a ver com o ambiente, o lugar, até porque de um ano para o outro mudou a direção do internato, então teve essa diferença aí bem gritante. Eu penso que em qualquer instituição de ensino existem essas situações ali em grau maior ou em grau menor, só que quando a gente tá falando de um internato, a gente fala sobre todo um contexto de uma tradição e tudo mais, então a gente tem que levar em conta, né, tudo isso que tá acontecendo. Existem pessoas que estão no internato ali desde o ensino médio, depois foram pra faculdade, então passaram tipo quase 10 anos ali no internato. E sim, gente, acontece. Nossa, que loucura! Acontece. Então, a gente tem que entender que cada pessoa ela vai ver de uma forma e algumas pessoas elas estão cansadas e acabam sim descontando nos novatos, nas pessoas que acabaram de chegar, aquela coisa assim, não tem paciência pra quem tá começando? É exatamente assim. E é o que eu falei, eu vejo muita gente falando e reclamando como se por ser uma instituição confessional essas coisas não deveriam acontecer, e eu acho isso sim uma atitude muito infantil. Nos primeiros dias ali você vai se sentir deslocado, isso é normal, você vai sentir uma solidão até você se enquadrar num grupo, você vai enxergar muitas vezes injustiças acontecendo, você vai ver algumas injustiças por parte da organização, mas gente, é o que eu falei, somos humanos e podemos falhar em qualquer instituição, né? Porque é uma instituição confessional que não vão ter esses problemas, sabe? A instituição é confessional, não é o próprio Deus. Então, a gente tem que ver que, tipo, são imperfeições que ainda assim estão sendo muito mais corrigidas do que nós sabemos que são em outros lugares. E é isso. Inclusive, gente, eu vi comentários de gente que ainda nem entrou no NASP e já tá reclamando. Eu falo assim, cara, você já vai pra lá com uma imagem toda distorcida, pensando isso e aquilo, e você já vai ter uma experiência ruim logo de cara, sendo que outras pessoas entram e saem tendo experiências incríveis, passando sim por coisas ruins, só que elas escolhem ver o copo meio cheio, sabe aquela coisa, gente, de ser otimista, sabe? Tem muita gente assim que realmente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz e quer dar opinião e tudo mais. É complicado. Ou seja, se elas estivessem no NASP ou estivessem em qualquer outra instituição, elas iriam reclamar. Mas agora eu vou contar a minha experiência de coisas que aconteceram comigo enquanto eu era novata e que depois eu pensei, cara, eu vou tentar corrigir pra eu não ser uma veterana assim. Nos meus primeiros jogos de novato e veterano, a gente fez toda uma organização e pra, né, você poder entender mais ou menos, eu já falei em outros vídeos aqui como que funcionam esses jogos, mas pra vocês entenderem mais ou menos. Hoje eu vim aqui de novato e veterano porque minha blusa é preta e branca. A gente faz esses jogos e são jogos de basquete, de futsal, eles acontecem ali no começo do ano, e aí os veteranos eles vão um pouco mais cedo pro ginásio lá do NASP, e aí eles vão todo mundo de preto, é super evento, eles levam máscaras e levam tambor, levam fanfarra, levam um monte de coisa, é super divertido, e eles chegam lá com roupa preta esperando pelos novatinhos que entram de branco, e é um momento assim muito legal, tem toda aquela questão de fazer grito de guerra, e aí no ano, né, que eu fui novata, a gente inventou muitos gritos de guerra pra zoar com os veteranos. Eu lembro que eles estavam com medo, assim, de fazer alguma coisa que depois acarretasse punição, ou, sei lá, qualquer bronca que eles podiam levar da coordenação. E eu lembro que eles ficaram com um pouco de receio e não fizeram. Como eu falei, tinham mudado algumas regras, então eles não fizeram, assim, muito gritos de guerra, assim, que pudessem zoar com a gente. Sério, assim, mas eu lembro que a gente inventou um monte de coisa, falou que eles tinham que ficar quietos porque era deles ir dormirem e tudo mais, tava na hora de velhinho dormir. E aí eu lembro que tinha uma menina que, inclusive, assim, eu conversava com ela, não tinha nada contra ela, mas era uma menina que ela era uma pessoa, assim, um pouco desequilibrada.
um pouco assim, gente, eu vou dizer, né, pra ser bem legal. Ela era bem desequilibrada, ainda passava por vários problemas, assim, de ordem emocional mesmo. E foi por isso também que eu não fiquei, assim, muito chocado com isso, por mais que tenha sido uma coisa, assim, um pouco séria. Eu não tenha ficado, assim, muito... Não fiz grande caso, porque eu sabia que a menina, ela tinha o emocional dela bem abalado, ela tomava medicamentos, assim. Eu lembro que ela tava perto, assim, de onde nós estávamos, onde estavam os novatos, e eu lembro que tinha vários preceptores, assim, vários prepas, separando os novatos dos veteranos, e eu lembro que a gente ficava lá gritando, os gritos de guerra, e tava bem divertido, bem legal, e aí chegou o momento que eu e a minha amiga Emily, um beijo pra Emily, a gente resolveu que a gente ia sair pra beber água, porque a gente tava muito cansada de pular, e aí a gente saiu, e essa menina veio atrás de nós, e aí ela começou a gritar com a gente, começou a falar: porque vocês acham que vocês, só porque vocês estão sendo protegidos pelos prepas, a gente não vai vir aqui zoar com vocês, que não sei o que, não sei o que. Só que ela tava falando num tom de raiva, ela não tava falando assim por rivalidade, ela tava falando com raiva mesmo. E ela começou: vocês nem olham pra trás. eu só vi que ela veio correndo atrás de mim e puxou meu cabelo assim pra trás. Aí eu falei assim: Você tá louca? e eu peguei, tipo, eu nem fui pra cima nem nada, eu sabia que não ia adiantar fazer caso. Só que eu lembro que ela puxou meu cabelo, a menina veio e puxou meu cabelo e eu fiquei assim: é um jogo, relaxa. Depois disso, a gente vai voltar pra nossa vida normal. Amanhã é domingo, amanhã a gente vai se encontrar no refeitório, e aí? E eu simplesmente peguei, virei as costas, entrei lá de novo e continuei o jogo numa boa. Eu tive problemas, assim, de adaptação no começo com as meninas que eram as veteranas do meu quarto, mas era uma questão, assim, de organização mesmo, tá? Elas nunca me excluíram de nada, inclusive uma das meninas, elas se tornou muito minha amiga ali, naquele contexto, e eu lembro que ela vinha e me dava dicas do que eu tinha que fazer ou não, né, como que funcionava ali, a lavanderia funciona dessa forma, e as duas eram veteranas, assim, tipo, de estarem quase saindo já do internato, né, e tinha uma que já fazia muito tempo que ela tava lá, então ela tava bem cansada, então eu vi, assim, um pouco do cansaço dela e da falta de paciência dela, não comigo, mas com outras pessoas, com outros novatos, como realmente, assim, um cansaço que ela tava, tipo, não aguento mais ficar aqui, porque ela já era mais velha também. Então, assim, cada pessoa, ela vai ter uma experiência. Assim como eu tive uma experiência que foi, ok, tranquila, eu conhecia meninas que elas saíram do quarto porque elas não aguentavam ficar junto com as veteranas reclamavam o tempo inteiro, ou não conversavam com elas. Tinha uma amiga minha que a veterana que tava no quarto dela ignorava ela. Então, assim, gente, sim, acontecem coisas ruins, existem veteranos que não olham na cara. Existem veteranos também que são muito legais, como essa menina, que ela me adotou, ela foi minha amiga, assim, durante o ano todo. Até hoje a gente conversa, e as duas meninas, inclusive, né, eu falei de uma porque ela foi a que eu fiz mais amizade, mas a outra menina, elas foram, assim, muito legais comigo. Depois veio uma outra amiga minha, uma colega de sala minha, da minha turma, que também era novata, ela foi lá pro nosso quarto, e aí era bem legal, porque tinha duas novatas, duas veteranas, a gente fez um quarto bem legal. E, gente, foi isso. No ano seguinte, eu e essa minha amiga, a gente mudou de quarto e foi pra um outro quarto diferente, e aí veio uma menina que era novata pro nosso quarto, e aí foi a nossa vez de sermos as veteranas. E eu lembro que a gente até tinha conversado, eu e a minha amiga, sobre isso. A gente tinha falado: olha, vamos tentar ajudar, né, o máximo que a gente puder, essa menina. Só que eu lembro que essa menina, ela já veio num contexto completamente diferente. Eu lembro que os novatos, como eu falei, os novatos do meu ano, que eu fui novato, e os novatos do ano seguinte, eles foram completamente diferentes. Veio uma leva de gente totalmente... E eu não sei o que eles estavam pensando, mas eu lembro que eles queriam brigar. Eles queriam zoar com a nossa cara o tempo inteiro. E não era assim, como eu falei, não era que nem a gente tava ali zoando com os veteranos no meu ano. Era uma coisa diferente. Eu lembro que eles também estavam muito empolgados, sabe? Depois, tipo, passou, né, e tudo ficou bem, mas eu lembro que eles estavam muito empolgados. Então, eu lembro que no meu ano, a gente só, tipo, organizou ali os gritos de guerra na hora, e foi super engraçado e tal. Depois a gente deu muita risada com os nossos amigos que já eram veteranos, que a gente tinha feito antes dos jogos. Mas no meu ano que eu fui a veterana nos jogos, já foi completamente diferente. Eles fizeram uma super organização, eles resolveram que eles iam comprar tinta branca, eles começaram a estudar a história do NASP Engenheiro Coelho, eles estavam muito empolgados a ponto da gente ter amigos assim infiltrados, veteranos infiltrados nos grupos dos novatos, que descobriram assim lugares que eles iam fazer a reunião, descobriram que eles estavam achando que ia ter gincana de perguntas e respostas, que é algo que nunca tinha tido, era só os jogos assim de futsal, basquete mesmo, e só. Mas aí eles acharam que a gente ia fazer uma gincana
de perguntas e respostas. E aí a gente fez uma gincana de perguntas e respostas. E aí a gente fez essa brincadeira de torta na cara. E obviamente que as únicas respostas que valiam seriam as respostas dos veteranos, pra gente poder dar torta na cara dos novatos. Mas, gente, foi tão engraçado. Foi algo assim que depois eles também riram muito. E depois que passou, assim, todo esse período ali, né, de jogos, gente, ficou tudo ok, tudo normal. Mas eu confesso que a gente não conseguiu ver muitos desdobramentos desses jogos, porque depois entrou a pandemia. Então a gente teve que ir embora e tudo mais. Mas eu lembro que ali no começo, a menina que tava no meu quarto, ela ficou brava com a gente, né? Ela ficou brava, de verdade, tipo, a gente nem falou nada assim pra ela. Eu lembro que a gente já tava ela super bem no quarto, a gente ajudava ela no que a gente podia, mas ela já era de um outro internato antes, então não tinha muito o que a gente fazer, né? Porque ela já conhecia o sistema, ela já sabia como que era. Mas eu lembro que nos primeiros dias ela ficou um pouco, assim, feroz, assim, com a gente. A gente ia conversar com ela, a gente dava bom dia, oi fulana, bom dia, e aí ela passava, só fazia uma cara assim e saía, e a gente ficava, tipo, eu olhava pra minha amiga e falava assim, o que aconteceu? O que aconteceu? E a gente não entendia por que ela falava assim, mas, né, não posso adivinhar, né, como cada pessoa vai reagir às coisas. Mas, gente, o que eu concluo é isso. Antes de você ir pro NASP, veja se você está disposto a passar por os problemas que acontecem, não só lá, mas em qualquer instituição de ensino, tá? Vai entendendo que você não vai saber de tudo, que você pode sim encontrar pessoas ruins, mas se você for pra um quarto com uma pessoa chata, uma pessoa que não vai ser legal com você, você pode ir para um outro quarto, você pode mudar de quarto, só conversar ali na preceptoria, qualquer coisa, você pode conversar com as preceptoras, existem conselheiras, sabe, se ali com pessoas legais. A melhor coisa que eu acho, também uma coisa muito legal, é os novatos no começo andarem com novatos que vão apresentar eles para outros veteranos e aí, enfim, aí vocês vão se entrosar muito bem e vão fazer amizades e vai ser uma experiência incrível pra você. Mas não fique focando apenas nessa parte dos novatos e veteranos e tudo mais, porque fica chato, acaba aumentando uma rivalidade que é pra um jogo no começo do semestre. Se esse vídeo foi legal pra você, se você gostou desse tema, comenta aqui embaixo pra eu saber que você gostou, pro YouTube também me dar esse feedback e enviar pra mais pessoas. E curte bastante esse vídeo, gente, curte mesmo, tá bom? Não sai daqui sem curtir, assista os últimos vídeos também. Se você é novo aqui nesse canal, eu te convido a assistir os últimos vídeos pra que você conheça conteúdo desse canal. Se inscreva aqui também e ativa o sininho para não perder as notificações. Me segue nas minhas redes sociais. E é isso, gente. Um beijo, queijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!